O nosso entrevistado de hoje começou a trabalhar na televisão como estagiário. Ele exerceu diversas funções até se tornar coordenador e gerente de programação da maior emissora de TV do Mato Grosso do Sul. Ele também trabalhou em uma produtora e na TV Guarandi. O nosso bate-papo de hoje é com o coordenador de programação Tião Santana, que atualmente trabalha na TV Assembleia. Fique com a gente, o Bastidores da Mídia começa agora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Tião Santana, a sua presença, dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Estou à sua disposição. Primeiro, eu quero agradecer o seu convite e dizer para você o seguinte, eu não tenho muita intimidade com a coisa da frente da televisão, entendeu? Então, essa experiência que a gente tem por trás das câmeras, não na frente, né? Então, a gente está aí à disposição para ver se a gente consegue conversar e colocar algumas coisas da história da televisão no Mato Grosso do Sul. Pode ficar bem tranquilo, porque o bate-papo ele é tranquilo. Vamos falar só do que você está, vamos dizer, cansado de saber, né? Porque já faz hora que você está nessa correria aí, então fica tranquilo que não vai ter problema nenhum. Mas antes da gente falar dessa sua trajetória na TV, conta pra gente, antes de você começar o seu primeiro emprego na TV, você trabalhava com o quê, Tião Santana? Eu trabalhava no comércio em Campo Grande. Eu, na época, tinha 17 anos para 18 e tinha um amigo meu que trabalhava na televisão e a gente jogava futebol junto. Aí, numa dessas peladas, ele me disse, olha, tá tendo estágio na televisão, você não quer tentar, não quer trabalhar na televisão, né? Mas aí tinha dificuldade, porque eu tinha que trabalhar no comércio até 6h30 da tarde e depois... porque naquela época a TV Morena entrava às 18 horas, né, 6 horas da tarde. Falei, mas eu vou encarar, né? Eu era casado, recentemente eu já era casado. E aí eu falei, não, preciso me virar. E fui. E comecei a trabalhar na televisão como cabo man, né? Saía do comércio, eu abria a loja no comércio também às 7 horas da manhã. E aí ficava até 6 horas da tarde e ia para a TV Morena. E lá eu ficava até 1, 2 horas da manhã. Dormia muito pouco. E esse trabalho que você exercia como estagiário, era um trabalho não remunerado? Não, nessa época não existia esse trabalho remunerado, era uma coisa de vontade mesmo, né, de aprender. Então. Porque a equipe era pequena, né, não tinha muitos funcionários. Então a gente fazia um trabalho assim de aprender e esse trabalho não era remunerado. E eu fiquei na televisão durante praticamente, eu acho que quase 1 ano. E aí é que eu fui ser efetivado. Eu já era diretor de TV, para você ter uma ideia. E eu comecei como cabo man, naquela época a televisão tinha muita programação local, e eu era cabo man. Só que nos intervalos dos programas, eu subia para a suíte e ficava vendo o diretor de TV trabalhar. E fui aprendendo. Aí um dia ele falou assim, olha, você não quer sentar aqui e fazer? Eu falei, faço. E aí eu comecei a fazer os programas, né, ao vivo, porque tinha muita coisa ao vivo naquela época, a maioria dos programas era tudo feito ao vivo. E comecei a fazer. E como naquela época ele não tinha folga, eu comecei a fazer a folga dele. E aí eu fiquei. E depois ele saiu. E a minha efetivação na TV Morena foi assim, esse rapaz saiu. Ele veio trabalhar depois numa indústria aqui e ia sair. E aí, na época, eu lembro que eu acho que foi o Salvador Dódero, que era um colunista social que tinha um programa na televisão. E aí levou meu nome, falou, olha, tem que registrar o Tião e tal, né? Não, mas como registrar, né? Falou, não, mas não tem outro, o Isaías vai sair e tal, e ele é o único que é o diretor de TV. E aí foi feito o meu registro. Então, a história não... é meio difícil, né? Eu entrei pela coisa meio forçada, né? Mas você também exerceu várias outras funções, além de trabalhar, que você falou, sim, como cabo man, né? Nesses intervalos, o que eu fazia? Eu ficava olhando, né? Por exemplo, o pessoal que trabalhava no slide, na projeção de filmes, no videotape, o cameraman, porque eu trabalhava direto com o cameraman, né? As câmeras eram muito grandes e os cabos eram esses cabos pesados.
e a gente tinha programação local, então onde o câmera ia andando dentro do estúdio, eu ia, né, segurando o cabo. E quando não existia a programação, eu subia, né, e ficava olhando os outros operadores a trabalhar, né, porque na época era tudo preto e branco, a operação era manual, né, então eu passei por todas as funções dentro da televisão. Eu fui operador de telecine, eu fui operador de slide, eu fui operador de áudio, eu fui operador de vídeo, porque naquela época o vídeo não, era tudo manual, não era automático, né? Algumas vezes os filmes eram negativos, você tinha que virar a chave na hora para poder exibir o positivo, não dava tempo de revelar, né? Trabalhei na edição, trabalhei como cameraman de estúdio, e aí depois de um certo tempo eu fiquei com uma vontade de aprender a direção de TV, que foi uma coisa que me encantava, entendeu? Que nós tínhamos um jornal naquela época, era o Jornal Nobre, né, no horário nobre, que eram notícias do dia, era 7h30 da noite. E nós tínhamos na bancada do jornal 4 apresentadores, né? Um fazia parte regional, o outro com as notícias da cidade, o outro fazia parte internacional, tinha parte de esporte. E aquele jornal, ele era cansativo e era tenso fazer o jornal, porque você tinha 4 câmeras para cortar os apresentadores, e você tinha mais as ilustrações, né, que eram videotape, slide, os filmes, e isso me encantou. Eu falei, olha, isso é um trabalho muito legal, eu acho que eu vou aprender. E todos os comerciais naquela época eram ao vivo também, então terminava o jornal, você tinha que continuar trabalhando na mesma função ali de diretor de TV, cortando os intervalos, né. E foi essa história que eu te contei, que o Isaías era o único diretor de TV, foi que eu sentei e um dia ele me convidou para sentar na mesa e cortar, e eu cortei. E aí foi embora. E aí eu fui, porque naquela época, como os comerciais eram ao vivo, e a gente recebia o roteiro comercial, né, e eu tinha sempre uma preocupação de olhar o roteiro, de conferir todo o material, de ver os comerciais, né. Às vezes eu tirava os concorrentes, né, porque o escritório ficava no centro, mas a emissora na Zaran, então a gente pegava esse roteiro e eu levava para a Avenida Zaran. E nessa época eu já tinha essa tensão com o roteiro, entendeu? A gente não tinha experiência, mas sabia que não estava certo entrar 2 revendas de automóveis juntos, né? Então a gente fazia, às vezes eu tirava isso voluntariamente, né? Falava, esse comercial está errado, como é que entra 2 concorrentes? Era o choque de concorrência. Aí colocava um no início do intervalo, outro no final, colocava no relatório e mandava o pessoal. Então eu fui adquirindo confiança, entendeu? Com os funcionários, com os diretores, né? Eu sempre fui um funcionário muito aplicado, né? E aí a coisa foi deslanchando. Depois disso eu virei gerente de programação e virei diretor de programação. Foi uma história assim muito longa, muito sofrimento, mas um trabalho assim muito legal. A televisão é uma coisa que encanta a gente, né? Você fica, vamos dizer que é um vício, né? Então isso é um trabalho muito envolvente. Quando você diz assim muito trabalho, muito sofrimento, quais foram as principais dificuldades, ao seu ver, as principais dificuldades enfrentadas no início da carreira? O problema era que naquela época não existia muitos recursos, né? O equipamento dava muito pouco recurso, né? Por exemplo, eu venho da época que ainda não tinha o movimento de zoom. Como é que se fazia essa aproximação, né, da imagem? Era através de lente, né? Era lente. As câmeras de estúdio elas vinham com 3 opções ou 4 opções de lente. Se você queria um plano médio, panorama ou close, você tinha que virar. Você não tinha o recurso de zoom. Então isso tudo era muito difícil. Você tinha ideias para fazer, mas você não tinha recurso para realizar isso, né? Eu me lembro bem que nós tínhamos o saudoso Onésimo Filho, que ele tinha um programa que chamava Clônica Social. Ele, naquela época, quando ele encerrava o programa, ele dizia boa noite para vocês, tal, né? Fazia um gesto assim. E ele queria que a gente fizesse a letra, o Canal 6, e que isso fosse para o encerramento do programa. Mas naquela época, como é que nós íamos fazer isso, né? Então, essas dificuldades que era o problema maior da gente, né? A gente não tinha recurso. As coisas tinham que ser na garra, às vezes muita criatividade mesmo. Você ia dar uma previsão do tempo, você não tinha como colocar, né, um recurso mais elaborado. Então, o que a gente fazia? A gente começava a criar, né? A gente arrumava caixinhas, caixas de madeira,
toda fechada, com a frente aberta, e você fazia os recursos através de cartela preta com uma nuvem branca, com um solzinho, você colocava isso piscando, com uma luz atrás, e fazia esses recursos, né, porque você não tinha equipamentos para fazer isso. Então isso era a maior dificuldade na nossa época, né? Tinha que ter criatividade. Tinha que ter muita criatividade. Senão não era saía difícil. Até a ficha técnica era rolada, o operador tinha que enrolar ela no sistema todo manual, né? Para subir a ficha técnica. Então, mudou um pouquinho de lá pra cá. Hoje é tranquilo, né? Beleza. Nós preparamos um vídeo que conta um pouquinho da trajetória do Tião Santana. Vamos assistir? Tião Santana nasceu em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, em 1951. Quando tinha 20 anos, ele trabalhava em uma loja vendendo roupas masculinas. Foi por meio de um amigo com quem jogava futebol aos finais de semana que soube de uma vaga de estágio na TV Morena. Tião Santana trabalhava no comércio durante o dia e após as 18 horas fazia estágio não remunerado na afiliada da Rede Globo. Por desenvolver um bom trabalho, Tião foi efetivado pela empresa. Ele exerceu várias funções até chegar ao cargo de coordenador e gerente de programação. Tião permaneceu na emissora durante 25 anos. Depois que deixou a empresa, ele trabalhou por 2 anos em uma produtora da capital, onde eram produzidos programas de TV para emissoras locais. Em 1995, Tião Santana foi contratado pela TV Guarandi como gerente operacional. Na afiliada da Rede Bandeirantes de televisão, ele trabalhou por 5 anos. No início do ano 2000, ele foi contratado pela produtora Macrovídeo para coordenar a implantação da TV Assembleia, onde trabalha até os dias de hoje. A gente observa que é uma história muito rica, uma história muito bacana, mas ainda falando um pouco desse período que você trabalhou ainda na TV Morena, para depois a gente falar dos outros veículos, você teve um período que você chegou a trabalhar nos Estados Unidos? Não, eu fui fazer estágio nos Estados Unidos, né? Surgiu a oportunidade porque na época a gente já trabalhava, quando eu entrei na TV Morena, a gente trabalhava com a programação da Record. Depois teve um período que trabalhou com a programação da Bandeirante, e depois com a Gazeta, com a Tupi, foi um bom tempo também, e depois para a Rede Globo. Aí, nesse período é que eu fui fazer um estágio nos Estados Unidos. E aí eu fiquei lá por 3 meses, né? Depois eu voltei de novo e tive esse privilégio de conhecer algumas emissoras de televisão e trabalhar, sair com o pessoal na equipe de externa e tal. Porque essa é a vantagem, né, do sistema onde a gente trabalha, né? De você poder conhecer e ter a oportunidade de aprender, né? Porque na televisão o processo é sempre dinâmico, você nunca sabe, você sempre está aprendendo no dia a dia, né? Então essa oportunidade eu tive e graças a Deus eu agarrei, sofri um pouco porque os costumes é diferente, a alimentação é diferente, sofri muito, mas foi muito bom. E quando você disse que foi um privilégio mesmo, porque logo no primeiro estágio já consegui estagiar fora do país, né? É uma experiência enorme, né? Não, mas isso já tinha bons anos de televisão. Eu entrei na televisão em 70, isso foi bem depois, né? Eu já tinha o cargo, eu já tinha o cargo de gerente e tal. E aí nos Estados Unidos tem aquela feira, a NAB também, né? Eu participei também, às vezes, onde eles lançam os maiores e as inovações dos melhores equipamentos, né? Então, aí, eu viajei várias vezes para lá. E nessa vez que eu fui fazer esse estágio, fui porque eu tinha um amigo que era engenheiro aqui na televisão e que tinha uma experiência e tinha muita amizade lá e conhecia algumas emissoras de televisão. E me convidou e eu fui. Aí eu fiquei um período de 3 meses, mas eu fui mesmo nos locais assim que é tudo americano mesmo, né? A gente não consegue falar nada a não ser o inglês. Sofri muito, principalmente na parte de alimentação, né? Então foi muito difícil, tem regiões muito frias, né? Então isso foi um dos grandes problemas. Mas eu fiquei lá e foi uma coisa assim muito boa na minha vida profissional, entendeu? Agora, nessa sua trajetória na TV Morena, você também fez várias viagens aqui no país por conta do cargo que você ocupava, né? Isso, porque a Globo, ela exige muito, né, isso.
Eu me lembro bem que em 82 a Rede Globo ganhou a exclusividade pela transmissão da Copa do Mundo, né? Então existia todo um cuidado, né? Toda uma preocupação de não ter falha. E aí essas reuniões era quase que semanal, né? Então a gente ia para o Rio e tudo e qualquer problema que pudesse surgir, que pudesse acontecer, isso era discutido nas reuniões, né? Era uma reunião muito exaustiva, entendeu? Porque não podia existir problema, não podia existir falha. Como a Copa era um evento com exclusividade, um evento que o brasileiro adora, que é o futebol, né? Então Principalmente não naquela época poderia ter adorava falha, mais, né? não poderia ter falha, né? Então a gente tinha essas reuniões quase que semanal. Mas a filosofia da Globo é assim, né? Às vezes você está num lugar, você tem uma reunião, você tem que ir, e aí isso é quase que quinzenal, mensal, essas viagens. Eu não sei como é que isso acontece hoje, mas toda a discussão de programação, toda a mudança, todo o planejamento é feito com a participação das afiliadas, né? Então isso é feito quase que periodicamente, não só com as afiliadas, mas para discutir toda a grade de programação, né? Então as novelas é um exemplo disso, toda a novela na Globo ela é muito bem discutida, tem um grupo que analisa os personagens, e isso é discutido, né? E essas reuniões é quase que quinzenal, mensal. Então você tem que estar sempre viajando, né? Para gente que é casado, tem família, isso é uma coisa difícil de administrar, né? Imagino, hein? E, Tião, você recebeu a proposta da TV Morena para trabalhar aí como liderança, né? Tá trabalhando na coordenação, na direção de TV. Você sempre teve essa vocação ou você descobriu essa sua vocação para liderar nesse seu trabalho? Não, foi no trabalho. Se bem que eu já existia isso em mim, eu não tinha ainda oportunidade de colocar. Eu trabalhava no comércio, eu já tinha esse tipo de liderança, né? Tanto é que eu era o segundo homem na loja, né? Eu tinha um amigo que trabalhava, que era esse gerente, mas ele era uma pessoa que fazia compra e tal, ele parava muito pouco na loja. Eu já com a idade de 16 para 17 anos, eu que fazia esse papel de resolver o dia a dia. Mas eram, né, 2, 3 funcionários, a gente não percebia muito isso. Quando eu fui para a televisão, que aí é que você tem uma ideia, né, melhor, e aí é que você vai notar que você tem, né, experiência para um determinado cargo. Foi aí que eu comecei a notar que eu tinha essa facilidade de comandar a equipe, pessoas, né? Eu estou na área já há mais de 40 anos, então eu formei muitos profissionais trabalharam comigo, né? Eu sempre tive essa facilidade, né? E graças a Deus eu acho que eu sempre fui muito bem sucedido, sempre tenho, onde eu tenho passado, meus empregos nas empresas são poucos, né? Eu trabalhei durante 60 anos de idade, eu trabalhei acho que em 2 ou 3 empresas, eu sempre fui um funcionário de ficar muito tempo. Só na TV Morena eu fiquei 25 anos, na produtora agora eu já estou há mais de 15 anos, né? Então eu tenho essa facilidade, eu sou muito apegado, eu sou apaixonado e fiel naquilo que eu estou fazendo, entendeu? Então isso é bom e ao mesmo tempo não é, né? Porque você sofre muito, você carrega muito problema, né? Mas isso acho que faz parte do profissional que quer crescer na profissão, que quer se deslanchar, acho que tem que ser assim, né? Mas, além do desgaste, também tem muita coisa boa que você presenciou nessa sua trajetória. Inclusive, independente de crédulo religioso, para quem trabalha em comunicação, a visita do Papa foi um fato marcante. Muitos profissionais tiveram a oportunidade de trabalhar e você foi um dos profissionais. Eu, graças a Deus, eu participei da transmissão, né? Quando ele esteve aqui em Campo Grande, houve todo um cuidado, aquela coisa de segurança, e a equipe de televisão, não só da televisão, mas todos os órgãos de imprensa tinham que ter o credenciamento. E eu participei dessa cobertura, né? A gente fez uma cobertura muito completa da visita dele aqui, porque o Brasil todo estava envolvido, né? O mundo estava envolvido, né? Que o Papa era uma figura muito, né, carismática, né? Uma pessoa muito santa, né? Então eu tive essa oportunidade. Pra você ter uma ideia, eu não fiquei muito próximo, mas eu fiquei uma distância assim, mais ou menos uns 50 metros, você recebia aquela energia tão, né, era uma coisa assim. Então eu trabalhei no evento, né?
eu acompanhei, então isso foi uma coisa muito legal na minha vida, na profissão, uma coisa que me marcou muito. E depois que você saiu da TV Morena, depois que você deixou a TV Morena, você foi trabalhar em uma produtora? Eu fui trabalhar na produtora de um amigo meu. Eu saí da televisão, não sabia o que ia fazer, eu estava muito cansado, eu estava muito chateado com a televisão. E aí resolvi sair, né? Tinha 25 anos de empresa, não sei se foi isso, a coisa vai ficando, né? E mudaram algumas coisas também, e aí eu falei, acho que não está mais para mim não, deixa eu sair. Aí até na época eu conversei com o meu diretor, ele falou, não, mas você vai sair fazer o quê? Eu falei, não sei, eu quero ficar à toa. Pelo menos um mês à toa, né? Descansar a cabeça. Eu chegava na televisão às 7 horas da manhã e saía às 9, 8 horas da noite, né? Às vezes eu tinha que pagar uma conta, eu descia no centro, isso depois de 2, 3 anos eu notava na cidade que tinha um prédio, que tinha uma coisa nova, eu não participava da vida da cidade, né? Eu sempre fui uma pessoa assim muito ligada ao trabalho. E aí resolvi sair em 93, mas me seguraram e eu saí em 95. Aí quando eu saí da televisão, eu falei, puta, vou ficar um mês à toa, eu quero ficar um mês à toa, né? Sem fazer nada. E esse meu amigo, que na época tinha uma produtora, ficou sabendo que eu tinha saído da televisão. Aí eu estava no cinema, ele encontrou comigo, veio, me abraçou, falou, não, vamos trabalhar junto e tal. Eu falei, não, mas eu quero ficar, descansar um pouco. Não, vamos trabalhar. Resumo da história, eu acho que eu fiquei 10 dias parado. Aí fui trabalhar na produtora, fiquei lá, acho que 2, 3 anos com ele, e na época era muito legal, porque ele também produzia uns programas, ele fazia programa e entregava para a emissora, para o SBT aqui, entendeu? Era 1h30 de programação, então ele tinha 1 hora de programa musical e meia hora de jornalismo. Então aí fiz campanha política também, comerciais, era uma experiência nova na minha vida, né? Porque até então eu não tinha trabalhado em produtora, não conhecia, né, a filosofia, o esquema de trabalho. E aí fui trabalhar com ele, fiquei 3 anos, mais ou menos. Foi uma experiência muito boa, muito agradável, uma coisa muito legal, né? E depois eu recebi o convite da Guanadi. Foi quando eu fui trabalhar na Band. Eu fui para a Band em 95, parece. Tinha o diretor, o seu Leonildo, na época, estava montando uma programação com muita programação local, né? Pra você ter uma ideia, naquela época nós tínhamos, acho que 8 programas locais diários. Muito. E aí eu recebi um convite dele e tal, e fui trabalhar. Até na época eu fiquei assim meio... Não sei se eu vou, não vou. Aí conversei com a minha mulher, falei, e aí, você acha que eu vou trabalhar, voltar a fazer televisão de novo, né? Porque a televisão é uma coisa muito complicada, né? E principalmente na minha área, eu trabalhava muito com o pessoal do vídeo, com o repórter, com o apresentador, você mexe com o ego, com a vaidade, né? Eu falei, será que eu vou ter paciência, né? Disposição de novo, de trabalhar de novo em televisão? Ela falou, não, vai e tal. Aí fui para a Guanadi, trabalhei, o Leonildo tinha umas ideias muito legais, entendeu? Uma coisa muito boa. Montamos um jornalismo muito bom na Guanadi na época, uns programas muito legais. E foi muito boa, a experiência foi muito legal. Não arrependeu de ter aceitado o desafio, então? Pelo contrário, foi uma experiência a mais na minha vida, foi uma coisa que eu voltei a aprender de novo, porque eu tinha saído de um sistema Globo e vou para a Bandeirante, né? Quer dizer, uma rede também totalmente nova, que eu não conhecia, né? Mas que isso deu uma certa vantagem para a gente, porque a Globo ela tem uma grade de programação e aquela grade é meio pequena, o espaço para as afiliadas. Já a Band não, você tem muito mais espaço, horário para preencher isso com a programação local, né? Então isso foi muito legal, porque foi aí que a Guanadi colocava esses 8 programas diários na grade de programação. Então isso era muito bom, porque tinha muitos profissionais envolvidos, né? Muitos cinegrafistas, muitos repórteres, produtores. Isso gera emprego, isso dá muito tititi, repercute de um jeito ou de outro, né? E repercutiu mesmo, porque foi feito um jornalismo de uma forma diferente, né? E isso a emissora teve retorno, não só em audiência, mas em faturamento. Então foi uma coisa muito boa, uma coisa muito legal.
E quando foi que surgiu a proposta foi a Macrovídeo que te convidou? Eu trabalhava na TV Guarandi, foi quando o grupo da Macro comprou a TV Guarandi, né? Mas eu fiquei na Guarandi até o ano 2000, foi quando a dona Márcia ganhou a licitação da TV Assembleia. Eu já tinha saído da Guarandi, aí ela me chamou e foi onde nós começamos a montar a TV Assembleia. Aí houve todo um trabalho, né, porque também foi uma experiência nova na minha vida, né, porque é uma TV de segmento, né, uma TV segmentada que eu nunca tinha trabalhado, não tinha experiência nenhuma. E aí a gente foi montar a TV Assembleia. E estamos lá até hoje. A TV Assembleia entrou no ar foi em 2002. 2002. A gente montou em novembro de 2001, no finalzinho do ano de 2001, e aí ela entrou com a programação em 2002. Quando voltou o ano letivo, já voltou com a TV no ar. Era uma programação pequena, né, curta, a gente só entrava às 2h de manhã, que era para cobrir as sessões, né, e à noite, né. E a equipe era muito pequena, também não existia muitos recursos, né, mas foi um trabalho assim muito legal, entendeu? Foi tranquilo essa implantação? Eu trabalhei com uma menina que ficou tomando parte do conteúdo da televisão, da elaboração dos programas, e eu fazia a parte técnica, né? Aqui é a Cristina Paca. Uma pessoa assim muito dinâmica, uma mulher muito determinada, uma mulher com vontade de trabalhar, e foi muito legal. A gente conseguiu fazer programas assim muito bons na época, né? Porque não tinha muito recurso, a equipe pequena, né? E foi assim uma coisa muito boa. E como que está a situação hoje? Equipe? Hoje a TV Assembleia é uma tranquilidade, né? Hoje o sistema já está todo mudado, já está completando agora um ano. O sistema foi mudado tudo para HD, Full HD, né? Tudo digital, porque o Brasil tem até 2016 para sair todo o sistema analógico para o digital. Aí a Macro já resolveu, né? E nós antecipamos já esse projeto. Então a TV Assembleia hoje ela é toda digital já. Que é uma nova experiência de novo, porque são equipamentos novos, né? São recursos novos, você está um ano no ar, mas você está descobrindo ainda muita coisa hoje, porque o digital tem essa coisa, né? Que cada dia uma experiência, cada dia tem um recurso que você não conhece, né? É um trabalho muito mais elaborado, uma coisa muito mais meticulosa, né? Então as dificuldades vão surgindo no dia a dia, né? Mas é um trabalho que é muito legal, porque a Macro é uma empresa que o grupo investe muito, entendeu? Então a gente não tem dificuldade com o equipamento, né? Quando nós fomos mudar da fase analógica para o digital, a gente já tinha adquirido os equipamentos há 4 meses atrás. Então todo esse equipamento está na TV Assembleia hoje. Antes ele foi montado aqui na produtora, né? Nós montamos a televisão todinha como se ela estivesse no ar, foi feito todos os testes, nós fizemos todos os ensaios. E quando foi em dezembro, a gente levou esse equipamento para a Assembleia, desmontamos tudo, e tanto é que esse trabalho foi feito assim, eu achei que ia demorar no mínimo uma semana, nós fizemos isso em 3 dias. Nós fizemos na segunda-feira, na quinta-feira a televisão já estava no ar de novo. Porque a televisão foi toda desmontada, foi colocada tudo novo, né? Então é um trabalho que até agora a gente ainda está descobrindo, a gente está, né, estudando, pesquisando, porque o digital é meio complicado, ele te oferece todo dia uma coisa nova. E como que está a expectativa, já que a TV Assembleia vai passar agora a transmitir no sinal aberto? Muda alguma coisa no operacional ou não? Não, o operacional nosso não muda. Não muda porque o sistema já está pronto, né? O que vai mudar é que a TV agora vai ser aberta, né? Eu acho que, parece que tem, o estudo, parece que daqui a 4 meses, tá? É uma questão só de montar a infraestrutura, que é a torre, o transmissor, ela vai ser montada no mesmo canal da TV Senado, né? Me parece que o canal é 34, então o Senado é 34, a TV Assembleia vai ser 34A, o canal é compartilhado, né? E isso provavelmente deve acontecer daqui a uns 4 meses, mas já está sendo feita estrutura, porque aí vem um transmissor, tem que ter um
uma área muito bem arejada, uma coisa muito bem climatizada, tem que ser uma energia estabilizada, né? Então esse processo todo está sendo feito agora, com essa aquisição de equipamentos, né? Eu acredito que mais 4 meses ela esteja no ar, já 24 horas. Que vai demandar mais trabalho, né? Porque aí o pessoal vai ter que produzir mais para compor essa grade de programação. Beleza. Tião Santana, para a gente finalizar, gostaria que você fizesse uma análise de toda a sua trajetória. Está feliz, está satisfeito com o trabalho, com a carreira? Eu sempre sou um homem feliz, eu não tenho o que reclamar, entendeu? Eu sempre digo o seguinte, que a vida é muito boa para mim. Foi muito boa, está sendo muito boa. Eu não tenho o que reclamar nem no meu trabalho, porque eu sempre trabalhei em grandes empresas, com ótimos patrões. Eu tenho uma família muito boa, né? Graças a Deus, eu tenho uma facilidade que eu acho que é isso que me ajuda muito. Eu sou uma pessoa, por exemplo, quando eu estou na minha casa, eu esqueço o trabalho, eu consigo administrar isso. Quando eu estou no trabalho, eu esqueço a minha casa, entendeu? Então, esse estresse aí eu não tenho, não. Eu consigo ainda separar, que é muito difícil hoje, no dia a dia. As pessoas normalmente levam o problema para casa, para o trabalho, do trabalho para casa. Eu, graças a Deus, nunca tive esse tipo de problema. Eu sempre fui um cara que consegui separar essas coisas, entendeu? Mas eu sou uma pessoa muito feliz, eu tenho uma família muito boa, tenho um netinho, tenho uma esposa maravilhosa, que me apoia muito, que me dá força, a gente é muito companheiro, muito parceiro, e é isso que é fundamental, né? Ter uma família assim que é muito generosa comigo, né? Então, a vida eu tenho que só agradecer a Deus. Tá ótimo. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Gostaria de dizer que fiquei muito feliz em poder bater esse papo com você, aprender um pouco mais. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço por estar aqui. Não sei se eu pude ajudar, com certeza, colocando algumas coisas. E desejar a você um bom trabalho, uma boa carreira. Né? Mas televisão é isso. É muito sofrimento, mas a alegria supera. Tem alegria, né? Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. E você também pode assistir o Bastidores da Mídia pela internet. Acesse o site da Assembleia Legislativa www.al.ms.gov.br. Para críticas ou sugestões, mande um e-mail para a nossa produção. Anote aí, tval@al.ms.gov.br. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço e até o próximo programa.